Olá, chegamos ao dia 363 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e com certeza você é uma vencedora, você é um vencedor que está me acompanhando durante todo esse longo ano. Sei que às vezes foi difícil você abrir o YouTube, vir até aqui para me ouvir ler as Sagradas Escrituras, ou até mesmo você ter forças para pegar a tua Bíblia e ler comigo. Mas o Senhor nos deu força, nos deu graça e hoje nós estamos prestes a finalizar mais um dia e assim faltarão somente 2 dias. Por isso, se mantenha firme. O Senhor, Ele tem grandes recompensas para aqueles que o buscam e se dedicam a aprender mais dele e da sua palavra. Meu nome é Everton Alonso e eu quero convidar você a curtir, a comentar, a compartilhar e também a ativar o sininho de notificações. Se você está chegando agora, nós temos uma playlist durante todo o ano que você pode ler a Bíblia toda comigo em um ano. Hoje a nossa leitura, nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 34, nós iremos ao Apocalipse, no capítulo 20, depois nós iremos ao profeta Malaquias, no capítulo 2, e encerrando a leitura de hoje, iremos a João, no capítulo 19. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 34, nós vamos ver sobre a reforma que o rei Josias ele implementou dentro de Jerusalém. Também nós vamos ver que o livro da lei foi encontrado. Tudo isso no capítulo 34 de 2 Crônicas. Vamos a essa leitura? Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares de Balaim. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incensos espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maceias, governador da cidade, junto a Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todos os remanescentes de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim, dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para construírem pedras lavradas e madeiras para as juntas e vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e de supervisionar todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: Teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou:
O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens a Ilquias e a Icã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Azias: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. E Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pela guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao homem que enviou a mim: assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre esse lugar, dos quais os habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi escrito na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incensos a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os seus ídolos que as mãos dele têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra todos os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vamos agora para o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, hoje nós falaremos do capítulo 20. No capítulo 20 do Apocalipse, nós vamos ler sobre os 1000 anos, nós vamos ver a destruição de Satanás e também os mortos sendo julgados. Vamos a essa leitura magnífica? Diz assim: Apocalipse, capítulo 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos, lançando-o no abismo. Fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por mais um tempo, por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Abre parênteses. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Fecha parênteses. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Cristo e de Deus, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão no quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e o devorou.
O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que estava registrado. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Vamos agora ao livro do profeta Malaquias. Hoje, aqui no profeta Malaquias, no capítulo 2, nós faremos a leitura da repreensão aos sacerdotes e também ele falando sobre a infidelidade do povo de Judá. Tudo isso aqui no profeta Malaquias, no capítulo 2. Diz assim, Malaquias, capítulo 2. E agora esta é a advertência para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldições sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honraram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora, como excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos. Vocês são parciais quando ensinam a lei. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a lei dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que Deus ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, se ele for quem seja, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, chora e geme, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam? Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Senhor da justiça? Vamos agora à nossa última leitura? A nossa última leitura de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 19. Aqui Jesus ele é condenado à crucificação. Nós vamos ver também a crucificação de Jesus, a morte dele e o seu sepultamento. Tudo isso aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu João. Vamos a essa leitura? João, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus.
Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifique-o, crucifique-o. Mas Pilatos respondeu: Leve-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não teria nenhuma autoridade sobre mim, senão essa que te foi dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se deixar este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra. Abre parênteses, que em aramaico é o Gábata. Fecha parênteses. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritavam: Mata, mata, crucifique-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam o chefe dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos entregou a eles para serem crucificados. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando-se a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, abre parênteses, que em aramaico é chamado de Gólgota, fecha parênteses. Ali o crucificaram e com ele dois, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os sacerdotes tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram as sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho, e ao discípulo: Aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus,
mas o secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aleóis. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Glória a Deus por essa mensagem. Agradeço ao Senhor pela tua vida. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Enfrentamos grandes barreiras, grandes lutas, o desânimo, às vezes a vontade de não continuar, os embaraços dessa vida, às vezes nos afastaram de ler as Sagradas Escrituras. Mas mesmo assim, você insistiu e nos dias bons ou ruins, você esteve comigo, lendo a Bíblia toda em um ano. Esse ano passou muito rápido e assim ele poderia passar sem você ler as Sagradas Escrituras. Mas você foi avante, persistiu e está aqui comigo. Glória a Deus pela tua vida. Se Deus nos permitir, aguardo você amanhã para o nosso penúltimo episódio da nossa leitura bíblica. É um prazer ter a tua companhia nesse canal que possa edificar a tua vida. Até amanhã.